Personal, dar ou não dar aula experimental? E agora? Já passou essa indecisão alguma vez na sua cabeça? Então segura aí esse vídeo que é exatamente isso que eu vou te contar hoje aqui, para você realmente decidir o que você vai fazer daqui para frente. Meu nome é Dauglício Sacramento, eu sou personal trainer em coaching e hoje eu ajudo os profissionais de educação física a viverem 100% da profissão. 100% realmente da profissão que escolheu e ter orgulho de falar que é um profissional de educação física. E hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre aula experimental, né? Um grande mito aí para as pessoas, né? Muita gente tem resistência a oferecer aula experimental, às vezes tem aquele preconceito, né, de falar, poxa, eu já formei, passei vários anos na faculdade, como é que eu vou dar uma aula experimental, como é que eu vou trabalhar de graça? Então tem pessoas que têm essa resistência. Então hoje eu vou te contar o que eu penso disso e qual o momento que você vai oferecer e qual o momento que não tem necessidade de você oferecer aula experimental. Então, como eu falei para vocês, por muito tempo eu tinha resistência em dar aula experimental porque eu tinha exatamente esse preconceito. Poxa, a pessoa tem que me contratar, ela não vai fazer uma aula experimental. E aí a gente começa a pensar, eu não sei se você já está pensando assim, pensar como empresa. E eu conheço empresas que oferecem essa aula experimental a título do cliente ter uma experiência, conhecer muito mais o trabalho. E tem empresas que simplesmente não, que a gente não simplesmente não oferece, que a gente não pratica essas questões de aula experimental. Então, se você quiser, tem que matricular para poder fazer aula. Então, cada um faz o que quiser e você também está livre para escolher. O negócio é saber o porquê que você fez a escolha e em qual momento da sua carreira você está fazendo essa escolha. Então, até hoje eu ofereço aula experimental. Agora, em qual momento que eu uso isso? Primeiro, se o cliente já chega para você, por exemplo, Dauglício, eu conheci seu trabalho, alguém te indicou, eu quero começar com você. Por que você vai oferecer uma aula experimental para essa pessoa se ele já quer te contratar? Se ele já falou que alguém indicou, se ele já conhece um pouco do seu trabalho, de repente essa pessoa foi uma pessoa que você atendeu quando você trabalhou em alguma academia, ou ele por algum momento viu você trabalhando e falou, é esse personal que eu quero ter. Então não tem essa necessidade se a pessoa já quer te contratar diretamente. Você não precisa oferecer, vamos fazer uma aula experimental primeiro antes de você me contratar. Não, já vai direto no assunto, faz a venda aí e começa a dar aula para essa pessoa. Agora, quais são as estratégias que eu utilizo na aula experimental? Primeiro, captação de clientes. Então eu quero captar clientes, eu ofereço um bônus, um presente de uma aula experimental para essa pessoa conhecer o meu trabalho. De repente essa pessoa nunca viu, ela não sabe de onde eu sou, como é que é o meu trabalho, quais resultados eu posso oferecer no meu trabalho. E por que eu faço isso? Por que eu dou aula experimental? Porque eu consigo ser muito mais persuasivo quando eu estou frente a frente com o cliente. Eu sei do meu potencial, eu confio no meu trabalho, então eu não tenho receio nenhum de dar aula experimental. Então você pode utilizar isso muito bem para poder captar cliente. E outro caso que eu utilizo é naqueles clientes que ainda não conhecem o meu trabalho e que não foi fruto de indicação nenhuma, assim como recentemente eu tive uma cliente que falou, olha, a gente pode fazer uma aula experimental para poder conhecer seu trabalho? Eu sem problema. A gente agendou a aula experimental, fiz a aula experimental, como eu falei para você, eu sou muito mais persuasivo ao vivo, então eu convenci ela com o meu trabalho, com os resultados, explicando como é que funcionava, a fechar aí as aulas de personal. Então você pode escolher também adotar. Qual o momento que eu posso deixar de usar uma aula experimental? De repente, no momento que você já está com uma agenda lotada, que você já criou aí o seu nome, a sua identidade, que as pessoas já vão te procurar diretamente para fechar com você, você não precisa de repente estar dando mais aula experimental. Então, quando isso não acontece, a aula experimental é uma ferramenta poderosa para você captar cliente, mostrar seu trabalho e converter aquele cliente potencial em cliente pagante. Então, pega essas dicas aí para você realmente saber o que fazer daqui para frente com a sua aula experimental. Se você quiser oferecer, bacana, saiba o porquê você está oferecendo. Se você, Dauglício, não é para mim, eu não quero mais oferecer, eu não gosto de aula experimental, tudo bem também, não tem problema nenhum, mas saiba o porquê você está fazendo isso, beleza? Se você curtiu esse vídeo aqui, você pode dar o like aí, mostrar para mim que você está realmente gostando dos conteúdos que eu estou trazendo para você
e compartilhe ele com o máximo de pessoas que você conseguir para a gente poder fortalecer a educação física e o universo do personal trainer. No mais, aí te agradeço e até os próximos vídeos.